Olá, tudo bem contigo? Eu me chamo Beatriz Firener e estou aqui para mais uma edição do nosso Fretify Talks. Você já sabe do que se trata, né? É um bate-papo com muita informação, muita conversa, até entretenimento para você, para conversar sobre o universo da logística. E hoje a gente vai falar sobre saúde. Sabe como que isso se conecta com esse universo? Você vai descobrir já já. Bom, para essa conversa, você já sabe, eu tô aqui com o Adriano, que é CEO da Fretify. Bem-vindo, Adriano. Tudo bem, Bia? Mais uma vez. Vamos lá. Tudo certo contigo? Tudo em ordem? 100%. Terceiro episódio, né? Terceiro episódio, com muita informação no nosso podcast, que já tá um sucesso. E o motivo são sempre essas conversas construtivas que a gente faz por aqui. Sabe que além de ser CEO da Fretify, o Adriano também é o cabeça por trás dos assuntos aqui do nosso podcast. Com certeza. Como que foi quando você pensou em falar de saúde, Adriano? Olha, na realidade, quando convidei esse meu parceiro, que ele vai se apresentar daqui a pouco, o Rock. Na verdade, o convite já tinha sido feito um tempinho, né? Sim, a gente é verdade. A gente estava para se conectar aqui dentro do Fretify Talks e no terceiro episódio, para também não ficar tão maçante algumas coisas que a gente falou nos dois primeiros, o assunto saúde envolve pandemia. A gente vai falar um pouquinho disso um pouco no detalhe. O Rock vai trazer algumas percepções que ele teve tanto na operação logística dele quanto da própria Fretify. Mas como que foi essa experiência, né? Tudo bem, a gente passou já por esse período, né? Algumas coisas já se estabilizaram de uma maneira um pouco mais assertiva, mas agora está no momento da gente poder não só resgatar o assunto, mas saber se aconteceu uma próxima, como, né? Logisticamente a gente se prepara, de que forma que as empresas podem usufruir da tecnologia em relação a isso, né? Não só pandemicamente falando, mas em qualquer situação envolvendo esse tipo de assunto. Né? Está aqui ele, Luiz Carlos Roque Júnior, coordenador de suprimentos de logística de uma empresa especializada em biotecnologia que envolve a área da saúde. Bem-vindo, Roque. Bem-vindo, obrigado, pessoal. Agradeço aí o convite. Não é de hoje, né, esse convite, mas estamos aí agradecendo. Esperamos poder contribuir com esse assunto. Sem dúvida. Muito obrigado. Uma coisa até que a gente estava conversando antes de iniciar o nosso bate-papo aqui era, por exemplo, sobre a situação no Rio Grande do Sul, né, que envolve muita logística. Isso já foi tema aqui de outras conversas nossas no podcast. Mas é uma lição que a gente vê de como é importante e como é fundamental o papel da logística, dos transportes. E não tem lição maior para o país do que a própria pandemia, né, Roque? Qual foi a tua experiência exatamente no setor que você atua, que está envolvendo com a saúde, num momento em que se precisava fazer com que as coisas chegassem de forma rápida no Brasil todo? Muito bem. Vou trazer rapidamente uma história, né? Eu estou há 20 anos na logística e quase há 14 na área de saúde. E a gente já viu alguns eventos que aconteceram, H1N1, Zika, dengue, chikungunya, o Covid, né? Obviamente sem nenhuma comparação com outros eventos, mas algo que a gente vê que se repete, e cada vez mais forte, cada vez mais intenso. E a logística, nesse momento, a gente foi muito pressionado, não só pelo Covid, a gente já vem sendo pressionado nos últimos anos. E a gente não está conseguindo responder à altura, porque tem uma questão de maturidade que a gente fala em cadeia de suprimentos, em logística. O que você quer dizer com isso? Que existe uma demanda muito grande, de repente não tem como alcançar, é mais ou menos isso? A demanda, né, com a globalização, então hoje você compra qualquer produto, às vezes está vindo lá da China, então você tem um crescimento exponencial nos últimos anos da logística. A agilidade, a necessidade que a gente tem hoje de comprar e receber em casa no mesmo dia ou até em 2 horas, tudo isso exige de uma logística. E ao longo dos consumos desde que a gente tem hoje, do mundo moderno, essa logística se tornou muito mais complexa, porque eu não estou comprando um local, trazendo um local, movimentando essas grandes movimentações. E muito conectado, eu dependo do meu parceiro. Então essa conexão com os parceiros que eu tenho hoje é muito frágil. E a gente tinha uma ideia, ou achava que a minha logística era robusta, ou a outra, né? As empresas achavam. E quando veio a pandemia, isso deixou de forma aberta e transparente para todo mundo que não é seguro, que não é
tão robusto e que tem muitos pontos cegos que precisam ser resolvidos. E hoje a gente vê a tecnologia trazendo uma solução para isso, trazendo essa visibilidade, e as empresas começaram a olhar, eu preciso ser mais robusto, eu preciso gerenciar risco. A gente vê uma mudança nesse comportamento. E a pandemia reforçou muito isso. A gente é muito frágil em termos de logística. A gente está muito refém, às vezes, de processos que não estão acompanhando essa evolução tecnológica. A gente tem tecnologia chegando e não consegue implementar ela. E aí tem um famoso tripé: pessoas, processos e tecnologia. E isso é muito difícil de conseguir montar isso e estabilizar. E esse é um dos grandes desafios que na pandemia a gente teve um grande trabalho e um grupo de parceiros que nos apoiou muito grande e não deixou faltar produtos, não deixou desabastecer, e conseguimos fazer as nossas entregas, mas com muito suor, com muita correria. A criticidade era muito forte, né? E a criticidade era muito forte. Então, o setor de saúde, ele tem alguns itens que são mais rápidos, né, por ser da saúde. Então, você tem algumas preferências no processo de importação no Brasil, de transportar, ele já é uma carga mais urgente. E o que você precisava transportar no período da pandemia e para onde isso ia? A gente transportou kits de diagnóstico, então... O exame mesmo do Covid. O exame do Covid, a nível Brasil, então a gente atendia o Brasil todo. Então, em nossa experiência de distribuição, a gente manda para regiões que às vezes o kit é transportado via barco, então rodoviário, aéreo, para todas as regiões. E a gente opera sempre em situações pandêmicas, endêmicas, ou de surto, ou... Infelizmente, a tragédia do Rio Grande do Sul, a gente atua também fazendo envio de produtos para essas regiões. Então, é uma operação mais crítica, por esse motivo, que precisa, volto, né, nos parceiros que fazem parte dessa cadeia, que são extremamente importantes. Você falou de parceiros, falou do Pilar, falou de tecnologia, a gente lembra da Fretify. Como é que vocês hoje são parceiros também, trabalham em conjunto? Sim. Como que funciona isso, Adriano? Olha como é interessante, Bia, porque quando se fala de parceria estratégica, não só na logística, transporte ou em qualquer outra operação que envolve a logística como um todo, quando a gente começou a perceber cenários operacionais de diferentes segmentos, e a saúde também entrou muito forte dentro da nossa startup durante esse formato de modelo, a gente percebeu que a criticidade tecnológica ela não era só necessariamente a conexão entre ambas as empresas, e sim a responsabilidade de levar o produto do ponto A até o ponto B. Só que essa responsabilidade, ela tem um envolvimento logístico, tem envolvimento de custo, tem envolvimento até mesmo de conexão, mas muitas vezes o parceiro que está do outro lado, que daí podemos citar talvez o próprio transportador que está conectado com tudo isso, ele entende a responsabilidade, ele sabe o tamanho do problema, só que o Brasil é um país continental, né? Ele é gigantesco. O próprio Roque deu o exemplo de alguns modelos de entrega, né, que envolve até mesmo o aquaviário, que é um modal conectado ao rodoviário, que se depende também de algumas etapas de entrega. Só que quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, a gente pega cenários até da própria pandemia, a gente via na televisão a dificuldade que era você pegar o produto, levar até o ponto de coleta ou ponto de entrega, fazer com que aquele produto chegasse em qualidade. Só que, tecnologicamente falando, também existe uma particularidade enorme, gigantesca por trás, que é como que eu preparo essa tecnologia, como a nossa, para se conectar com esse parceiro, ele entender que essa tecnologia é importante para ele na execução daquele processo e, ao mesmo tempo, ele enxergar que a responsabilidade daquela conexão faz com que todo mundo saiba do que está acontecendo. E esse é um desafio que não é só no setor da saúde. Esse é um desafio de todos os segmentos. A gente falou de agro em alguns podcasts, alguns episódios do podcast. A gente falou também de segmentos de bens de consumo, que o alimento tem uma responsabilidade muito grande nessas etapas da cadeia. Só que, pegar o exemplo também da tragédia do Rio Grande do Sul, quando você tem que tirar um veículo agora, nesse momento, de Curitiba, e levar até Porto Alegre, até Canoas, até Caxias, que são áreas que foram muito afetadas, a dificuldade dele transitar até lá não é só o cansaço do motorista, não é só a dificuldade dele dirigir até lá, e sim toda a parcimônia por trás de particularidades de qual vai ser o frete, como vai ser pago, como vai ser contratado, quando eu vou receber, de que forma eu vou ser conectado. E a pessoa que está esperando esse produto lá na ponta, ela não sabe que tudo isso é envolvido.
E a pandemia passou por isso. E aí, imagine, sem tecnologia, sem ter conexão tecnológica para isso, como é que faz para fazer esse processo, essa engrenagem rodar? E aí foi quando o Rock, né, pós-pandemia, na verdade não foi durante, mas pós-pandemia, ele falou: Adriano, nossa logística passou por esse tipo de dor, por esse tipo de conexão, e a gente precisa de uma ferramenta que nos ajude, por exemplo, a contratar melhor, a cotar mais rápido, a ter uma tomada de decisão com o meu parceiro mais rápido, e isso facilitou, desenvolveu, conectou. Exatamente. Até eu aproveitar, isso me lembrou, quando eu fiz o meu MBA na Federal, e a minha área de estudo, ainda continuo estudando, eu sou doutorando, e a gente pegou um tema que é a maturidade em cadeia de suprimentos, e lá na leitura dos nossos artigos, eu deparei com o tema visibilidade. As empresas que terão sucesso em logística serão as empresas que trabalham o pilar visibilidade. Isso era 2015, o artigo era 2014 aproximadamente. Vai fazer quase uma década, vamos entrar em 25 agora. Exatamente. E eu falei, visibilidade, o que é isso, né? Então a gente veio procurando entender o que era essa visibilidade. E o artigo citava uma empresa na época que já trabalhava há 10 anos com isso, uma empresa de alimento aí, que a gente tem muito grande, e ela usava globalmente isso. E na época isso dava uma diferença de 5% na receita bruta dessa empresa. Isso era bilhões de reais. E a gente vem pesquisando sobre o assunto torres de controle, visibilidade desde então. E a gente já tem alguns artigos publicados sobre isso, que a torre de controle gera uma visibilidade que consegue às vezes 30% ou 40% de redução de custo logístico. Vou pedir para a gente abrir um glossário aqui. O que é a torre de controle e o que é essa visibilidade? Aplicado aí nesse conceito, claro. nessa informação que você trouxe. A visibilidade é, dentro da logística, você conseguir conectar a sua matéria-prima, quando que ela vai ser comprada, quando que ela vai chegar, como que ela está vindo, você ter essa visão desse processo até a entrega no cliente. Hoje a gente conhece essa última perna, como last mile, né, a última milha, onde a gente, no nosso jeito de comprar da internet, é aquele rastreamento, aquele olhar. Aquela linha do tempo. Quando a gente olha aquela linha, né, parece simples, mas para a logística não. Eu preciso ter sistemas por trás, acompanhamento, integração de diversas ferramentas para poder garantir aquela visibilidade. Porque eu tenho um TMS no final, eu tenho um RP, tenho um WMS, que são sistemas usados nesse mundo de logística que precisa estar conectado. E tudo vem para a torre. Então, assim como na torre, na aviação, ela centraliza as informações, tem um time lá treinado, capacitado, com procedimentos que vão acompanhar esse processo, essa visibilidade, ter essas informações na mão para tomar a decisão. Então, se por algum motivo estraga um caminhão, automaticamente ele recebe a informação e ele já pode tomar uma decisão. É a contingência, né? Para a contingência que a gente fala. E na logística, existe N problemas que podem acontecer. Muitos. E cada problema, uma contingência, uma forma de atuar, uma ação que precisa ser escalado algumas vezes, né? Então, às vezes está no nível do analista, sobe para o supervisor, e a torre, ela garante isso. Mas a gente precisa ter o pilar. Processos, claro, pessoas, tecnologia, e pessoas é Sim. fundamental dentro disso. E isso remete lá esses 10 anos atrás, que lá falava que seria sucesso. E já dando um gancho para o futuro, nas torres de controle, ou esta ferramenta, esta solução, ela tem um pico de crescimento exponencial nos próximos anos, principalmente no Brasil, que é uma forma da gente resolver os gargalos da logística brasileira. Já que a gente sabe que a logística no Brasil custa mais de 13% do faturamento bruto de uma empresa, ter essa visibilidade é fundamental para reduzir custo. E eu sei o que pode reduzir o custo de uma questão da logística, né? A gente já falou várias vezes aqui, né, Adriano, de empresas que conseguiram reduzir até mais de 30% nos custos da logística Sim. a partir da aplicação da Fretify. Inclusive, conectando mais uma vez com o setor de biotecnologia que o Rock atua, eu queria até que você desse um exemplo talvez mais palpável para a gente entender
Você já falou que foi no pós-pandemia, mas exatamente o que vocês aplicaram ali em conjunto e o que mudou para vocês, você pode complementar depois, Roque. Acho que é importante também a gente desenhar o que foi o fluxo de transporte naquela época, né? Porque quando se falava de pandemia naquele momento, a gente estava em casa, estava com uma situação um pouco mais, né, desconectado, e você não via a logística acontecer. Então, talvez palpável não era, né? Era muito visual e a tecnologia que estava conectando. Alguns clientes que adquiriram a nossa ferramenta naquela época, adquiriram a conexão do transporte, né? Ou seja, adquiriram o conhecimento que a tecnologia tinha, né? No caso da nossa, para poder cotar melhor, acompanhar melhor, pagar o frete melhor e ter a segurança de que o cliente estava recebendo. Eram os 4 pilares que essas empresas queriam resolver, porque não sabiam o que estava acontecendo. E como esses CDs ou essas operações eram poucas pessoas trabalhando, a confiabilidade tecnológica era o que as empresas estavam, né, buscando. Aí, pós-pandemia, quando a gente entra, né, dentro dessa operação logística que o Roque está falando, a principal necessidade que nos apresenta era como cotar melhor o frete que eu falei anteriormente. Só que cotar melhor não necessariamente era só solicitar um orçamento dessa transportadora. Era saber o preço, saber quando entrega, e aí vem a questão da visibilidade. Então, podemos citar como uma das etapas da torre aqui. Então, surgia a necessidade de transporte, se enviava para N transportadoras, a mesma demanda. Nessa mesma demanda, se analisava custo, prazo, benefício, nível de serviço, para que se tomasse a melhor decisão. Porque não era só simplesmente colocar ali para aquela determinada transportadora, faz a entrega e... Não é só o preço, né? Vamos ver o que acontece. Não. Existia uma particularidade de análise para que no final se conseguisse saber o que está acontecendo. Só que o pós disso também era muito importante. Porque imagina, beleza, contratei. Agora ela veio até a minha unidade, coletou, saiu daqui. Até ali eu vi o que aconteceu. E dali para frente, como que seria exatamente essa rastreabilidade. Só que eu não gosto muito de entrar no cenário macro, que é, vai chegar dia tal ou vai acontecer a entrega naquele determinado período. Todo esse trajeto que esse transporte vai acontecendo, na Fletify a gente chama de eventos, ou gestão de ocorrências, que podem ser várias. Uma ocorrência que você tem uma tratativa, uma ocorrência que você não tem tratativa, é uma mera informação. Hoje, o B2C, né, que é o consumidor final, ele vê apenas a informação, vai chegar dia tal ou vai entregar dia tal. Quando você entra dentro do B2B, que é de empresa para empresa, isso muda totalmente. Porque a gestão de eventos e de custos que vão acontecer naquele transporte pós-contratação são diversas, que é o dinamismo que o Roque estava falando. Vamos supor que esse veículo chegou na porta desse determinado cliente ou em uma das etapas dessa cadeia de supply e ele teve que voltar ou teve que chegar lá, não tinha ninguém para receber. Esse fluxo de volta é cobrado novamente para essa transportadora. Normalmente a gente chama de reentrega. E essa volta é cobrada. E aí, como que a indústria ficava sabendo disso? Ou como que a operação interna ficava sabendo disso? Esse fluxo de informação e de conexão, a informatização que existe no mercado é e-mail, é WhatsApp, é o telefone, ou é qualquer cenário ali de contato que eu tenha contigo que eu vou conseguir descobrir. E informatizar isso era onde estava o grande desafio. E aí, depois que tudo isso acontecia, a prestação de serviço era realizada, vem para uma etapa interna, que é a gestão de todos os custos envolvidos naquele transporte para que eu possa pagar corretamente. E esse pagar corretamente tem um grande fluxo logístico também de confiança, de compliance. Tá certo? Tenho segurança de que isso aqui realmente aconteceu dessa forma. Eu tenho a segurança que a minha equipe conseguiu visualizar que tudo isso aqui aconteceu para que eu possa liberar esse pagamento. E as empresas no perfil da que o Roque trabalha e N outras que a gente opera, querem saber disso, querem ter segurança de pagar aquilo, porque, de novo, né, é burocrático, é complexo, e eu queria trazer um gancho em relação à parte de torre de controle, que isso é muito cobrado dentro do processo de transporte. O tracking, claro, é o que brilha os olhos, né, é a experiência do cliente, é tudo que envolve a conexão entre o cliente e a empresa, né, claro que isso transforma a logística daquele negócio, só que o frete, que é o custo que envolve toda essa engrenagem, hoje em dia, também está sendo olhado de uma maneira muito complexa. E eles querem controlar. E aí tem uma outra solução que entra junto com tudo isso também, que aí envolve a cadeia de supply que o Roque está falando, que é essa cadeia de suprimentos. Entre você comprar do teu fornecedor, esse produto chegar na tua empresa, você gerar o produto acabado, você ter a venda, você ter o transporte e você ter a entrega, olha que eu estou falando de forma bem macro, né? Se a gente for entrar na cadeia de supply aqui, ela é gigantesca. Muita gente.
Existe uma solução por trás, que é a de YMS, a gente comentou, né, que é a Yard Management System, que é um sistema de gestão interno, um sistema de gestão de pátio, que faz essa gestão antes mesmo de embarcar, ou a gestão lá na compra. Então, imagina, eu comprei de forma assertiva, eu transportei até a minha unidade, até o meu centro de distribuição, o meu armazém, a minha fábrica, também de forma assertiva. Então, eu já tive um custo de transporte envolvido nessa cadeia. Eu vendi de forma assertiva, contratei aí a minha logística de venda, né, também de forma assertiva, e agora eu vou entregar. Então, significa que a Fretify não está só na etapa da cadeia logística de transporte. Ela também está na intralogística, ela também está na etapa, né, interna de gestão desse processo. Então, ele poderia controlar desde a compra do insumo até a entrega no cliente final. Claro que na logística aqui do Rock, a gente está especificamente na logística de venda, né, que é o pós-fabricação, que é o pós-produção. Mas em outras operações... a gente tem coleta também, a gente tem operação aí de buscar nos fornecedores também, não tão intenso quanto a saída, mas a gente utiliza também da cotação. Né? Mas nesse gancho, quando se trata só da contratação de transporte, ficar nessa etapa é um pouco menor. Eu tenho empresas, por exemplo, lá dentro, ó, que falam o seguinte: Adriano, eu quero controlar exatamente do momento que eu comprei até o momento que eu vou entregar. E isso se torna algo tão grande, mas tão grande, que daí na hora que você for ver só essa caneca que tá prontinha, bonitinha, com a logo da Fretify Talks ali, nossa, foi maravilhoso. Mas a etapa fabril para se chegar nisso tudo motivador. Tudo que parece muito fácil é porque é muito bem feito. Exato. É um ditado muito comum. Mas tem um ponto que você está trazendo, que eu chamo de convergências de tecnologia. Quem trabalhou em logística 20 anos atrás era impressora matricial, Nextel. A forma de comunicação mudou. Bastante. Né? Então, assim, eu lembro agora, estava conversando aqui, né? E eu lembrei que antes de começar o Covid, a gente começou a implementar o tracking, né? E na época, assim, pra quê? Por quê? A gente falou porque é importante, tal. Citamos todas as vantagens, né, que a gente já comentou aqui. E o pessoal, ok, vamos fazer. E começou o quê? O processo que eu falo que é difícil na tecnologia, quando você começa a trazer, gente, precisamos implementar a tecnologia. Convencer, né? Convencimento. Aí a transportadora, ok, preciso usar um aplicativo agora? Preciso usar o celular? Sim, o motorista vai precisar usar. Só que aquilo não era algo comum tô falando de janeiro, fevereiro de 19. Como a gente deu um salto com tecnologia antes e pós-pandemia, é absurdo. O motorista não queria usar. E eu lembro que quando chegou e começou assim e tal, passou toda a pandemia, a gente usando, né, dessa solução, e aí eu vi vários, mas hoje todos os motoristas usam o app para fazer as entregas. Isso é normal hoje. Virou parte do dia a dia. Virou parte do dia a dia. Na época o pessoal assim, mas meu dedo não dá aqui, não vai, não gosto, não quero. Ou o motorista não tinha celular, porque a empresa não estava fornecendo. Não estava nem preparado para aquilo. Porque não era. Só que a gente tem empresas, dá para citar, porque a FedEx, gigantesca, ela já fazia isso há 30 anos atrás. Só que ela teve um investimento muito grande em tecnologia para fazer isso acontecer. Não, Correios, DHL, acho que foram os pioneiros. Exatamente. Aí Só que assim, a gente não tem o recurso de uma empresa desse porte. Sim. E o que eu vejo, que eu acho fantástico da tecnologia atual, é você conseguir trazer a tecnologia para o máximo de empresas de pequeno, médio porte, que pode ter acesso a essa tecnologia também. Então, você leva isso a essas empresas que trazem uma experiência para o cliente que não ia ter se tivesse que investir muito. Então, isso... Se falar um pedacinho da logística que ele está falando, né? Então, essa convergência de tecnologia com o celular, que hoje conecta com o WhatsApp, que ele vai mandar mensagem, essas conexões têm transformado a experiência do cliente, têm transformado a nossa logística, as empresas têm investido nisso em tecnologia, porque a gente tem muitos dados. O Adriano falou assim, cada pontinho desse, essa caneca, esse celular, tem milhões de informação. Qual caminhão que entrou, qual veículo que saiu, quando chegou, e tem que ter alguém olhando isso. E quando você fala desse pilar de pessoas, processos e tecnologia, eu entendo que processos, vou chutar aqui, tá? Posso estar falando muito errado, mas baseado nas implantações que eu fiz da Fretify e nas empresas que eu gerenciei. Eu acredito que processos está em cerca de 60%, porque sem você saber o que você vai fazer ou como você vai fazer e de que forma você vai fazer,
Você pode ter a melhor pessoa do mundo. Bia, você pode ser super capacitada, você pode conhecer tudo aquilo, mas se a empresa, culturalmente falando, não consegue ter um processo definido ou muito bem validado para aquilo, é muito difícil você conquistar ou chegar naquela performance esperada. Mesmo, de novo, a tua capacidade, né, o teu profissionalismo em cima daquilo seja importante. Só que quando você coloca as pessoas em cima de processos, ou com um processo muito bem definido, você pode perceber que a tecnologia ela vai ser o menor pilar de todos. Ela vai chegar ali apenas pronta para executar, pronta para estar conectada. Pode parecer loucura, mas eu já vi empresas que colocaram primeiro a tecnologia, comunicaram às pessoas, contratamos um ótimo software e tal, e aí vamos ver o processo agora, como que a gente vai fazer? Não vai dar certo, é impossível. E eu gosto muito de usar 2 exemplos, exatamente nisso. O Uber, quando ele entrou no Brasil, não sei se vocês se recordam, uma briga enorme com os taxistas lá. Acho que principalmente em São Paulo, foi o lugar onde mais teve problema. E aí eles falam, cara, a gente veio com o objetivo de desburocratizar o formato de como você pede um carro hoje. Foi quebra cultural, então, ou seja, o Brasil não estava preparado para aquilo, primeiramente. Então, ou seja, você não tinha um processo, né, cultural, inovador para se chegar naquilo. E segundo, as pessoas nem sequer sabiam o que era chamar um carro pelo aplicativo. Hoje em dia, todo mundo, tenho certeza que todo mundo tem aqui o Uber no seu Mais do do que um aplicativo de corrida. Exato. Exatamente. E aí, quando, na época da pandemia, eu gosto também de usar esse exemplo. Basicamente, nós conhecemos 3 empresas que têm a entrega mais rápida aí do Brasil, né? Mercado Livre, Magazine Luiza, a própria Amazon e algumas outras, né? Só que durante a pandemia, acredito que vocês vão se lembrar, saiu uma reportagem, um artigo, não lembro em si qual foi, e quem publicou, mas esses 3 estavam brigando pela entrega mais rápida do Brasil. Mercado Livre se matando para entregar em 24 horas, em um dia. Com aquilo, não sei se vocês lembram dos aviões personalizados da Mercado Livre e tal. Magazine Luiza com o WhatsApp bombando, com a própria Magalu ali, com, né, tudo personalizado, algo fora de série. E a Amazon com seu jeito de ser, né? Não tradicional, mas um modelo startupeiro ali de conectar as pessoas. A venda de Alexa bombando para tudo que é lado, porque todo mundo estava em casa e entregando em 24 horas, sem esforço nenhum. E internamente aqui, Magazine e Mercado Livre se matando nesse tipo de sentido. E aí a gente começa a perceber como é que essas 3 empresas conseguiam e as que estavam, não digo iniciando, mas que já estavam enraizadas ali no e-commerce, não conseguiam fazer a entrega nesse formato. Tinha grandes dificuldades. Levava uma semana, levava talvez, né, 2 semanas para você receber o seu produto e, comprei na Amazon, chegou hoje. Nossa, comprei na Mercado Livre, chegou, nossa, em 24 horas, 72 horas. E pode parecer contraditório, mas eles já estavam preparados. Eles já tinham processos muito enraizados. É o que a gente chama de maturidade, né? Exato. Essa maturidade da cadeia de suprimentos. Exatamente. Isso, né? E é loucura dizer isso porque as empresas internamente, não 100% das nacionais, mas algumas multinacionais, por exemplo, nem sequer estavam pensando em vender pela internet. Não, isso Exato. aí a gente tem quebra de cultura, né? Uhum. Existe uma logística antes da pandemia e uma logística pós-pandemia. Isso eu já vi muito. Porque a gente tem aquele momento que era o pessoal do almoxarifado, era o pessoal do transporte, sempre era conhecido assim. E depois, o pessoal da logística... Mudou até o nome. Mudou o pessoal da logística porque começou a ter o que a gente vê hoje, alguns cargos, que não é mais o profissional de logística respondendo para outras áreas. Ele sobe à mesa do estratégico, claro, diretor de logística. Antes você não tinha essas posições. Hoje você tem até o gerente já e o diretor da área de torre de controle. E, Roque, desculpa te interromper, mas você falou bastante ali sobre antes as dores que vocês estavam sentindo durante a pandemia, que todo o setor de logística estava sentindo, né? E além de atuar dentro de uma empresa de biotecnologia, você é professor universitário, doutorando da área, então nós temos um expert aqui também conversando com a gente sobre o assunto. Mas quando entra ali, por exemplo, a Fretify, que tipo de soluções você conseguiu ver quase que de forma imediata ali dentro da área que você está atuando? O tempo. Eu acho que isso é o que a gente fala logística ágil. Que é tudo do que a gente está falando agora. É tempo. Exato.
qual é o tempo que eu tenho de resposta. Então, a minha resposta da minha entrega, essa entrega da Havas de 2, 3 horas ou de dias, está relacionado no início da minha contratação. Isso aí. Eu preciso contratar mais rápido o frete. Eu tenho que ser assertivo, eu não posso perder dias. Era muito comum você fazer contratação que você rodava o processo, 2 dias para ter o valor, aí negociar, fechar. A gente reduziu para horas esse processo. Então, questão de horas, estava sendo fechado uma negociação. Então, a ferramenta começou a dar essa informação, a gente compartilha com os parceiros, e os parceiros falaram, opa, ele está me dando um feedback. Eu não tinha essa informação. A gente teve alguns parceiros que, a partir desses dados, melhorou o processo interno dele também. Logisticamente falando. E aí a gente fala da logística colaborativa. Não adianta melhorar só o meu processo, eu preciso que os parceiros também melhorem. E a gente usou essa informação para reduzir cada vez mais o tempo para fechar a cotação, Sim. a redução de valor. Então, reduziu de forma significativa. As empresas entenderam que agora a cotação faz parte de um ecossistema. Então, ela está com várias outras empresas preparada, qualificada para fazer esse serviço, e ela precisa ser rápida em dar o preço e assertiva. E tempo é dinheiro. Daí que vem a economia, Adriano. Não só a economia, mas a proposta de geração de valor na cadeia logística. Exatamente. Isso pode parecer uma palavra vendedora ou marqueteira, mas geração de valor não é só simplesmente eu ajudar a empresa que o Rock opera a reduzir tempo. É pensar também nesse parceiro, porque, vamos lá, as transportadoras que operam com a Fretify hoje, elas não pagam absolutamente nada para estar na ferramenta. Porque quem traz esses parceiros para dentro dessa estrutura tecnológica é a própria indústria, é a própria empresa, né? Só que quando elas acessam a nossa ferramenta, elas percebem o quê? Caramba, eu posso ter condições de ser rápido, que é o que a gente está falando, eu posso ser competitivo, eu posso ganhar market share, e eu posso ocupar um espaço dentro, né, dessa cadeia logística de transporte para também se tornar visível. Só que ainda existe uma quebra cultural, tá? Ainda existe uma certa dificuldade em algumas empresas de perceber essa geração de valor. Mas isso vai ser com o tempo, é normal, é comum. Qualquer tecnologia que entra e cria um cenário disruptivo, isso acontece. E aí, Bia, tem um ponto que eu sempre gosto de citar quando envolve esse tipo de conexão. Se a indústria hoje, ela não sabe se ela está contratando bem, 99,9%, para não dizer 100%, a transportadora também não sabe se está entregando bem. Você pode ter certeza. Ou prestando o serviço da maneira correta. Eu falo isso muitas vezes para alguns profissionais da área, que são parceiros meus. Eles falam, não, Adriano, aqui eu sei exatamente quanto eu reduzo, como que é a minha contratação, mesmo fazendo de forma manual, e deve saber. Mas daí eu pergunto, e a sua transportadora? Ela sabe que logisticamente ela está prestando um bom serviço para você, ela realmente está te atendendo da maneira que você espera? Não, mas isso não importa para mim. Como não? E o que é comum dessas falhas que faz com que não seja um serviço tão bom? Ó, a gente falou sobre visibilidade, né? Sobre tudo que envolve essa cadeia de supply, essa cadeia logística completa. Só que tem uma coisa que todo mundo anseia. Todo mundo, seja a gente comprando um produto, ou seja a gente pagando um produto, ou seja a gente no nosso celular nesse momento, que se chama informação. Todo mundo quer ter acesso a ela 24 horas por dia, independente de qual seja o meio. O que acontece para que toda essa cadeia seja ineficiente, podemos falar, a logística no Brasil ela é ineficiente, isso eu bato na tecla aqui porque mais de 85% das indústrias não tem software de logística, então é por isso que é ineficiente. Agora pensa, se eu não consigo gerar informação, eu estou gerando desinformação. Você não consegue tomar decisão. A tomada de decisão, ela vai mais na experiência, no feeling, e você pode apontar para o céu. Exatamente, você vai apontar para cima. Para mim, como consumidora final, a informação vai ser, tá em tal ponto, saiu do centro logístico, tá indo para tua casa. Agora, para a empresa, o que é essa tomada de decisão? Tomada de decisão, pegando no frete, né, no preço. Eu tenho um preço, eu tenho prazo e eu tenho a empresa avaliada. Qual o tempo que ela demora para responder? Isso diz muito sobre ela, se ela tem interesse em fazer aquela venda, aquele serviço. Se aquele serviço é interessante. Se a tua operação é legal para ela ou não, é boa para ela. Você começa a analisar
A ferramenta traz informações de quantas empresas aceitam aquele serviço ou declinam. Então, você fala, por que ela está declinando tanto? Por que ela está aceitando mais? É mais ou menos como a gente olha no aplicativo da corrida mesmo, que a gente falou da Uber ali, né? Exatamente, muito parecido a pessoa nesse processo. esse motorista cancela muito corrida, esse passageiro cancela muito, ou se atrasa, então... Diz muito sobre ele. E a gente começa a pontuar situações que você não sabia. Você começa a identificar, através dessas informações, problema que você não sabia que tinha. E que achava que estava bem, né? Não, você achava que está ótimo, você estou excelente. Quando você não começa... Não tinha nota antes, né? Tinha nota, não tinha uma avaliação, né? E quanto mais empresas você tem, quanto mais entrega, né? A gente tem algumas empresas que fazem 50 mil notas no dia. Como que você vai gerenciar 50 mil notas? Você precisa ter um sistema, não é? Então, assim, existe hoje um volume de transação nas empresas que é muito grande. Empresas aqui da região de Curitiba, São Paulo, né? Mas região norte, o pessoal faz muita emissão, muito carregamento, muita nota. O pessoal do e-commerce, principalmente. São milhares de caixinha. Então, você precisa, cada caixinha, ter um controle. Então, a ferramenta consegue te dar esses dados, essa precisão. E aí, a sua tomada de decisão, se aquela empresa que está operando com você é boa, você consegue compartilhar isso com a empresa e ela usar isso para tomar a decisão. Porque às vezes a empresa que está cotando ali, que está te passando informação ou que está fazendo a entrega, ela também não sabe. E a gente percebeu isso. Então, as empresas não sabem. E a gente chamava os parceiros, né, falou, olha, esses são os seus dados desse semestre. Capaz. Não. Isso... É isso. Tem certeza? Essa surpresa é a informação. O capaz é o mais paranaense sulista possível para se surpreender com alguma coisa. Mas né? veja bem. Mas a gente teve muitos parceiros que olharam e falaram, ok, vou usar desta informação. E teve uma melhoria no nível do serviço muito grande. Mas, Roque, o que tudo isso vai trazer de resultado? Eu vou entregar antes o meu material. Você vai receber o produto antes. A um custo menor. Então, a empresa economiza, você, cliente, fica mais satisfeito. Porque eu consigo controlar. Aí você fala, mas cadê o comprovante? Quem recebeu? Tá aqui, na hora. Ainda é, muitas empresas, quando não tem sistema, normal você pedir essa informação, essa base, pedir para outra base, e às vezes, se for região de interior, é 7, 8 dias para ter o comprovante de entrega. Inadmissível na logística atual você demorar 7 dias para saber quem recebeu um produto. Apesar da qualidade envolver muitos aspectos, a gente bate muito ainda de frente com o tempo aqui, né? Sim, exatamente. E você falou dos pilares no começo da nossa conversa, Roque, e citou também pessoas. E antes da gente iniciar aqui o bate-papo, nós estávamos falando sobre essa dificuldade que está sendo encontrada no mercado da logística, né? Pessoas, realmente, a área de logística tem crescido muito, tem demandado muitas pessoas e a gente está com dificuldade. Né? A gente tem procurado formar esses profissionais com qualidade, né? A gente tem prestado aí um trabalho em algumas universidades, principalmente a FAI, onde eu dou aula, e a gente tem curso de logística na FAI. E a gente vê que a busca por profissionais de logística ao curso reduziu nos últimos anos. E aumentou a necessidade das empresas. Claro. Temos muitos centros de distribuição abrindo aqui na região de Curitiba, região metropolitana principalmente. 400 funcionários com centro de distribuição. 400 vagas que abrem do dia para a noite. Uhum. E você precisa desse pessoal treinado, qualificado, com formação, com conhecimento, porque hoje os problemas são mais complexos. Não é, quebrou o caminhão, mas quebrou, o que eu tenho que fazer? Ele vai ter que... Então, você precisa formar essa mão de obra. E hoje a gente tem uma grande dificuldade de formar essa mão de obra. Além da formação tradicional, né? Graduação, especialização, os cursos rápidos. A gente tem aqui muito BI, muito gráfico, muita análise, muito Excel. Ainda Excel é o número 1 em curso para a área de logística. O que o profissional precisa fazer? Está no ranking número 1. Gente, eu não tenho noção nenhuma de Excel, eu acho. Essa questão de pessoal aí, tem como a Fretify resolver também, Adriano? Olha, tem, com certeza. Na verdade, surgiram algumas startups de EndTechs, né? Que são
inclusive a gente tem uma parceira, que é a Log School, citei isso, acho que no segundo episódio, e quando se fala de desenvolver ou capacitar profissionais para essa área, tem empresas como essa que operam e trabalham exatamente nisso. Normalmente a gente faz a parceria, né? A gente tenta ajudar os profissionais que vão usar de uma tecnologia tão robusta e tão atualizada como a nossa, a estar preparado para esse tipo de ferramenta também. Porque não quer dizer que a Threadify não capacita esse profissional, ela capacita, mas muitas vezes os processos e as pessoas que estão vinculadas a ele, que foi o pilar que a gente falou anteriormente, talvez ela não esteja tão adaptada a esse tipo de inovação, que é um conceito um pouco compactuado com esse. Só que tem uma coisa importante, eu sou de logística. Eu fiz meu curso, minha graduação, meu tecnólogo em 2014, que foi quando eu me formei. Tá com aniversário de década já. Você vê, faz 10 anos. Faz 10 anos. Já fez muita coisa, hein? já fez 10 anos, porque foi em abril que eu fiz a conclusão do meu TCC. E naquela época, na minha turma, eram 45 pessoas. Na minha era 55. Pra Em 2008. Pra você ver. Eu tô com 31. Estou com 31. Mas assim, tudo, né? Com 21, então eu tava me formando, né? Então, tudo indica que de lá pra cá, essa redução que a gente tá falando de pessoas procurando esse tipo de curso só tá diminuindo. Não quer dizer que a tecnologia, que é o que eu vendo ou o que eu ofereço para o mercado, vai fazer com que a quantidade de profissionais diminua. Negativo, é o contrário. É super o contrário. Se otimiza tempo, ajuda a otimizar tempo? Sim, ajudo. Mas o que acontece na prática? As pessoas que vão operacionalizar isso, se não conhecerem ou não se desenvolverem, esquece. Eu não vou ter sucesso. A minha solução não vai ter sucesso. Porque pensa, Bia, do outro lado, eu vou precisar de uma pessoa totalmente robusta para olhar para aquilo e pensar estrategicamente como aquela ferramenta vai crescer e se desenvolver. Não é aquele papo que a tecnologia vai roubar trabalho de ninguém. Negativo. O que a gente está falando aqui é que a tecnologia vai apoiar essa pessoa, vai apoiar esse profissional a crescer. Mas não só crescer pensando especificamente em reduzir tempo. Crescer estrategicamente, crescer como um bom profissional de logística. E na época que o Rock me convidou uma vez para fazer uma palestra na FAI, teve uma coisa que eu nunca esqueço daquele dia. Era no FAI 360 do ano passado. Tinham 3 meninas. Elas olham para mim e falam, Adriano, mas beleza, logística é muito grande, né? É muito amplo. Para onde eu vou? O que eu faço? Em que área realmente eu me especializo? Eu falei, olha, eu fui para transporte. Eu sou especialista em transporte. Se você falar hoje de toda a cadeia logística, eu conheço muito da intralogística, mas conheço muito pouco da logística empresarial, mas a logística de transporte eu sou super especialista pelas experiências que eu tive. Mas se eu pudesse escolher naquele momento, por exemplo, logística empresarial era uma área que eu adorava, que eu olhava assim e falava, caramba, trabalhar numa grande indústria, gerenciar os processos logísticos dela vai ser muito bacana. Só que quando eu fui para o transporte, eu percebi que a ineficiência era tão grande que ali tinha um espaço enorme e cresci através dele. E aí, respondendo a tua pergunta, Bia, hoje em dia, pela logística ser ainda uma área operacional e não estratégica, tem poucas pessoas buscando esse tipo de curso. E eu vou dizer o porquê. A gente falou sobre redução de tempo, falou sobre o Excel, olha só, sobre o Excel ser a primeira opção de curso que as pessoas estão buscando, porque na hora que eles entram nas empresas, não tem sistema, o que eles vão usar? O Excel. Compactua com o que eu falei no começo sobre 85% das empresas não terem software de logística. Se você não quiser aprender Excel, peça para o seu chefe contratar a Threadify. Para você ver. E aí, só para finalizar essa parte, porque eu gosto muito desse tipo de coisa, desse tipo de assunto, porque ele é muito crítico hoje em dia pra gente, né? E em algumas empresas que a gente entrou, eu vou te falar a média de idade e você vai se assustar. Os profissionais de logística batem de 38 a 45 anos. Que loucura, né? Se for para motorista, tá em 50 e 60. Pra você ver. Que o próximo problema da década no Brasil é motorista. Pra você ver. Não para de surgir problema. Pra você ver. E está envolvido que Bem-vindo à logística, é isso. Por isso que as pessoas, operacionalmente falando, elas olham e falam, o que eu vou fazer numa área que vai me levar só até aqui? De novo, porque essas empresas não propagam essa inovação. A gente está olhando para uma coisa tão importante. Mas eu vou dar uma solução, Bia. Essas entregas rápidas, eu acho que a Threadify tem essa solução também, essa eu não faço uso, que é essa entrega
A gente não tem motorista para tudo. Não tem. Isso. É uma verdade. O que as empresas falaram? Antigamente, como que eu vou fazer entrega em Curitiba? Como que eu contrato essa pessoa? Ela tem que conhecer Curitiba, ela, né, tem que saber mexer no mapa, depois veio pro GPS, mas ela tem que conhecer a cidade para fazer entrega. O motorista fazendo entrega fazia 100 entregas, o melhor motorista em Curitiba. De pacotinhos, caixa, sai. Hoje ele faz 200 entregas, tem motorista que faz 1.000 entregas num dia. Como? Tecnologia. Porque dentro do aplicativo dele, ele consegue roteirizar, e é o que a gente fala, a roteirização dinâmica. Sim. Porque a partir da hora que ele faz a entrega aqui, ele calcula para o próximo. Antigamente ele saía com uma rota definida, e se tivesse um trânsito no caminho, e se tivesse qualquer acidente, ele continuava naquela rota. Então, assim, a gente evoluiu muito nisso para tentar resolver isso, mas isso não é suficiente. Tem pessoa física hoje que pega o seu próprio carro e vai trabalhar com essas empresas de e-commerce. Mas não vai ser suficiente. Porque a gente está perdendo motorista de viagem, de longas distâncias. E hoje, 65% do transporte de cargas do Brasil é rodoviário. Então, sai caminhão aqui de Curitiba e vai lá para o Nordeste, volta e não tem como acabar isso. Então, você precisa disso, de capacitar pessoas para ocupar essas posições. E é que nem você falou, se na logística o pessoal está ficando mais velho, cadê o pessoal novo chegando? Era isso que a gente estava conversando até agora que me fez chegar num pensamento. A gente está olhando para uma coisa que é tão importante para o país, que não tem para onde correr, para outro lugar. É isso aqui, o nosso meio de logística hoje, que é a rodoviária. Sim. E existem tantos problemas, já se sabe o que vai acontecer no futuro, já se tem um prognóstico ali de que vai ter outras deficiências, e mesmo assim parece que está difícil de encontrar ali um desfecho para isso. A gente tem as empresas, startups da área de logística, as Logtech, que é algo novo, é recente, a gente está construindo isso ainda no Brasil, que estão procurando resolver essas dores. E tem muitas dores. Outro dado, acho que você tem essa informação, 40% dos caminhões que rodam no Brasil rodam vazio. Esse número, dependendo do segmento, ele é maior, né? Ele é maior. Mas essa ineficiência, ela tá de novo, ela tá na conexão, né? Ela tá no cenário logístico. Mas a gente tá pensando numa solução para isso. Eu dei um spoiler para a Bia no segundo episódio, salvo engano, e a gente já tá pensando em como, com tanto dado que a gente tem, que não é pouco, como que a gente vai fazer com que esses dados beneficiem a estrutura e a cadeia de valor logístico. E eu queria trazer um ponto sobre tudo isso que vocês estão falando agora na etapa que a gente está discutindo, que tem uma coisa muito importante que a gente não está pensando, ou a gente não está abordando aqui. Quando se fala de logística no Brasil, pensando de novo no país continental, quantas vezes vocês ouviram, pode ser até no próprio jornal, os tradicionais que a gente, né, tem na TV aberta, quantas vezes vocês ouviram algum cenário econômico ou político dizendo a importância da logística nessa cadeia? Poucas, né? É muito difícil. Você vê alguém chegar lá e falar, cara, a logística é o futuro do Brasil. Se eles pensassem especificamente só na logística, ou de uma maneira um pouco mais direcionada, a gente seria um país de primeiro mundo. Isso eu garanto. Pelo tamanho que a gente tem, pela estrutura que a gente tem, eu tenho certeza que a gente seria um país de primeiro mundo. A gente tem um professor, Paulo Rezende, da Fundação Dom Cabral, um dos maiores especialistas em logística do Brasil, que ele fala que para a logística chegar nisso, precisa investir 80 bilhões de reais anualmente durante os próximos 15 anos. Investimento, 80 bis sem parar. Pensando em logística. Pensando somente em logística, para a gente ter uma melhora da nossa logística. Mas esse recurso, esse investimento não vem e está vindo das empresas, da iniciativa privada, em tecnologia, em outros meios, mas a infraestrutura pesada a gente não está resolvendo. A gente começa a olhar para o sistema e a dificuldade política, econômica do nosso país. E aí vamos ter conversa por mais 5 horas. Para mais uns 10 episódios. Mas, uma aula que eu estava dando, a gente traz a história da logística. E o primeiro rascunho da primeira rodovia, a gente está falando lá em 1700. E somente no ano de 2017, o Brasil passou a ter o Plano Nacional de Logística, onde integrou tudo isso, onde começou a planejar
a longo prazo todos os pontos da logística nacional. Somente em 17. Foi ontem. Então, assim, a gente levou de 1.700 até 2017 para conseguir fazer um plano nacional, incluindo todos os modais, todas as necessidades. E lá no plano, que é uma visão de 2030, 2035, ele fala tudo que a gente precisa fazer. Quais tecnologias a gente precisa aplicar. Está colocado, está público. Só que isso virar realidade é uma outra história. Hoje é um planejamento. Agora, Roque, eu quero aproveitar que você está falando de história, trazendo dados, para você também contextualizar um pouco aqui para quem está ouvindo e assistindo a gente sobre a tua carreira acadêmica, né? Você tem livros, tem artigos. O que você gostaria de destacar desse trabalho todo? Os livros estão saindo aí. Estou 20 anos na logística, né? A parte acadêmica, estou indo no doutorado na área de educação e tecnologias, principalmente buscando à distância, entender como que a tecnologia pode ajudar o profissional de logística a ser capacitado. Esse é o meu desafio no meu doutorado. E dentro da nossa experiência acadêmica e desse mundo, né, conectando os dois, a gente viu que era importante trazer o que a gente estudou e aprendeu nesses 20 anos sobre maturidade em cadeia de suprimentos. Como elevar isso, como conseguir você estar mais maduro. E o que a gente viu, se eu sou mais maduro em logística, eu sou mais resiliente. E situações como a gente citou aqui, você consegue superar um pouco mais rápido de quem não é maduro. Você consegue se antecipar a algumas situações. Você tem um grau, você já conhece, está preparado. E a gente não tem muito essa questão de se preparar para as coisas. A gente espera acontecer e depois vai reagir. Exato. Então, a gente consegue trazer isso. E a gente tem um livro que vai sair esse ano, no segundo semestre, sobre maturidade em cadeia de suprimentos. Então, a gente vai trazer os conceitos teóricos, algumas práticas sobre isso. E para o próximo ano, primeiro semestre de 25, a gente está trazendo um livro sobre torres de controle. Quem quiser ter acesso a esse conteúdo, a esses livros, você já sabe como que vai ser isso lá na frente? Ou ainda a gente tem que esperar aí, tá em organização ainda, mas a gente sempre está publicando no LinkedIn, né? Então, o Roque Júnior lá no LinkedIn, a gente consegue compartilhar isso. A gente está fazendo junto, a gente publica na rede, o pessoal escolhe a capa, escolhe o título, então a gente está fazendo assim. E tem bastante colegas que estão junto nesse livro também, né? O livro de Torres de Controle é um livro colaborativo, com experiências de profissionais também. A gente traz a visão teórica, mas uma visão prática. E será o primeiro livro do assunto que a gente vai ter disponível no Brasil. Então, esse é um livro inédito aí no assunto, porque está crescendo, a gente viu a necessidade de formar também, né? E usar isso também na questão acadêmica para preparar os profissionais de logística. Isso aí. Tem pessoas pensando no desenvolvimento, né? Com toda essa experiência que você tem, né? Todo esse recurso ali de conhecimento, eu vi você falando muito de tecnologia e de tempo durante essa conversa como soluções para tantos problemas que a gente citou dentro da logística. E quando fala em tecnologia, não tem como não pensar, não é discurso de venda aqui, sim, né, Adriano? Sim. Mas de imaginar que talvez empresas procurarem softwares ou aplicativos, ferramentas tecnológicas como a Fretify, seria como dar já um primeiro passo para resolver esses gargalos. Eu digo que se você tem uma equipe madura ou robusta, ou tem uma área ali um pouco mais preparada, se você está no momento que você está percebendo que já não dá mais para ficar no formato que está, nas dificuldades que tem, se você está começando a perceber, e aí você como empresa, né, está começando a perceber que tá difícil, começa a pensar em colocar solução. E não precisa sair colocando o mundo lá dentro. Começa pequeno, coloca talvez uma solução de planejamento. Começar testando, né? Exato. Você testa, simula. Exato, traz uma ferramenta talvez de acompanhamento de entrega, coloca uma ferramenta de cotação e vai aos poucos fazendo isso. Eu entendo que colocar uma ferramenta tão robusta leva-se tempo e é complexo, não é fácil, é um desafio muito grande. Mas assim, só vai conseguir fazer quem conseguir testar, quem conseguir ampliar. E talvez em um ano você tenha isso aí de uma maneira positiva, com retorno, com produtividade, com resultados e com análise de performance mais clara. E aí eu tenho certeza que a partir daí
uma coisa que pode acontecer e vai acontecer dentro da empresa, de qualquer uma dessas pessoas que estão procurando, é propagar inovação. Você vai começar a perceber que as próprias pessoas vão falar, não, resolvemos a logística, agora vamos para a área comercial, agora vamos para a área industrial, vamos para a área específica lá dentro, né, de processos, e aí você começa a perceber que a empresa começa a comprar e propagar a inovação. Esse é o normal, é o comum, acontece, mas leva esse tempo. Mas, de novo, comece pequeno, não precisa começar. Comece startupeiro, acho que esse é o caminho, né? Começa fazendo um MVPzinho pequenininho, e aí vai rampando até chegar lá. Basicamente isso. Foi o que o Rock fez, com certeza. É o que a gente faz, né? A gente testa muito, a gente tem algumas startups na nossa operação, a gente vem testando. As primeiras E não atrapalha em nada, né? Em 2019. Eu acho muito legal, assim, que algumas não são mais parceiros nossos, mas existe é muito clara a parceria, muito transparente nessa relação. Cara, testei, não deu. Beleza. Testou, deu resultado. Você começa a crescer dentro dessa solução. Amplia, né? E aí vem o pilar pessoas, vem o pilar processo, vai melhorando. E a logística tem mudado muito. Você não termina um ano sem fazer uma mudança no processo. Verdade. Tem conversa sobre isso que continua com você também. Você tem um happy hour, como é que funciona? Eu quero que você faça o convite, aproveite esse espaço, vamos lembrar disso. Temos conexões. Quem está ouvindo, assistindo, pode participar. Claro, exatamente. E você vem no ponto de processos aí, de tecnologia, dos pilares. Um que a gente sempre fala é o de colaboração, de parceria e de network. Então, na logística, isso acontece muito, não só na logística, mas na área que a gente está, de conexão. Então, principalmente, a gente busca trazer, através do RapComex, aqui em Curitiba, essa conexão do importador, do empresário, das empresas de tecnologia, dos consulados, dos universitários. Então, a gente concentra todo mundo e a gente vai discutir, vai trocar ideia. Chega lá, pô, Adriano estava lá no nosso RapComex também. Tava bem happy. Tava bem happy. E você vai conectando pessoas, conhecendo outras. E isso é muito legal, porque você tem uma ideia, você tem ali você tem um insight. Então, assim, é um insight que você vai ter no Rap, uma conexão que pode transformar a sua empresa. É isso aí. Então, você precisa de apenas uma conexão, uma ideia que você vai tirar lá. E a gente tem muitas pessoas altamente qualificadas, gabarito, a gente já teve alguns consos presentes. Sim, sempre tá casa cheia, então corram, porque tem que fazer a inscrição e é rápido. E tá sempre lá você divulgando no LinkedIn também, para quem quiser saber? A gente sempre tá divulgando no LinkedIn. Pode falar o endereço de novo? Rock Júnior, lá no LinkedIn, vocês vão me achar lá. Vão ter informações de todos os raps. A gente vai estar colocando lá. Um dos padrinhos, né? Você foi um dos padrinhos. A gente é um dos cofundadores, né? Legal. Do rap. E a ideia é essa, é conexão mesmo, né? E a gente tem visto... Foi muito legal. E tem gerado resultado, o pessoal que tem ido, tem dando feedback, tem gerado resultado, negócio, parcerias. Sim. E essas conexões e essa colaboração que vai dar lá no Maturidade, lá, a colaboração deles. É da chave que a gente fala. Tem que ter colaboração. E tá aí o caminho, é o rap. O rap a gente faz essas conexões. Isso aí. Rock, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso FretFi Talks. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Honrado de estar aqui. E com esse meu parceirão aqui de logística. Aqui, né? Isso aí, mestre. Obrigado. Agradeço demais. Adriano, para reforçar sempre, quem quiser entrar em contato com a FretFi... Boa! Gente, não fiquem com vergonha. A gente vai atendê-los da melhor maneira possível, né? O Rock deu um primeiro passo aqui que foi maravilhoso. Foi ou não foi? Sim. Temos uma prova social, né? Com certeza. Nosso site, fretfi.com.br. Nosso Instagram, FretFi_oficial. O nosso TikTok também, FretFi. Só FretFi, não precisa colocar mais nada. Nosso LinkedIn, FretFi Oficial também. E não estou esquecendo de nenhum? Não. E o meu LinkedIn, Adriano Guardiano. Pode colocar lá que eu tenho certeza que vai ser o primeiro que vai aparecer. Eu lembrei que a história agora você não sabe. Essa é engraçada, eu não te contei essa. Na feira que a gente estava na logística, do ano passado. E vamos estar em julho também. Vai estar na feira logística? Lá. Tem que estar nas feiras presentes também. A gente sempre está participando. Feira em logística é importantíssimo. Network de novo. Network é onde você vê as novidades do setor. E aí, eu
ia visitar lá o stand do Adriano lá, e aí o meu time chegou primeiro, e aí eu tava entrando, eu falei, pô, Rock, tem um menino aqui que quer falar com você da Fredify aqui. Eu falei, que menino que é? Aí a hora que eu cheguei, não, esse menino é o Adriano. Menino, né? Menino. Que bom que a logística não me deixou tão velho. É isso. Todo mundo fala que a logística deixa você mais, né? Eu Diferenciado. Eu com 25 aqui, né? Vocês estão falando de idade faz tempo, um é formado há não sei quanto tempo, outro tá fazendo década de aniversário. A minha eu revelei, a minha não é mentira, é verdade. Este menino de quase 32 anos. Quase 32, 31. Aí, 31. Eu só tenho 20 anos de logística, não vou revelar a idade, é isso. Show. Gente, com muito bom humor, com energia, muita informação, como você pode já consumir aqui durante toda a nossa conversa, nós encerramos, infelizmente, mais uma edição aqui do nosso podcast. Infelizmente, porque a gente termina essa conversa, mas vai ter muito mais ainda aí pela frente. Continue conectado, tanto no Spotify quanto no YouTube. Sua participação, sua interação, é tudo sempre muito bem-vindo. Obrigada por acompanhar essa conversa até esse momento e a gente te espera na próxima. Até mais.